Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Somente até aqui oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado pelos louvores aqui entoados. Mas eu te peço, Senhor, que não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, Senhor, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Senhor, meu Deus eterno, eu te peço que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. E fica conosco, ó Senhor, mais uma vez, e que teu nome seja glorificado essa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. A Bíblia, ela é muito clara. Ela diz assim: portanto, observe, analise como você anda. E quando ele fala como você anda, quais são as suas escolhas. Escolhas que nós fazemos todos os dias. E ele nos aconselha: ande de forma prudente, não como nécios, não como loucos, mas com sabedoria. Irmãos, esse é um culto de jovens. Jovem, adolescente, está naquela fase da descoberta, aquela fase que quer descobrir novas coisas. Mas siga os conselhos da palavra do Senhor. Observe as tuas atitudes, as atitudes que você está tomando hoje vão refletir lá na frente. Então tome cuidado com as tuas escolhas. Quais as escolhas que você está fazendo hoje? Porque muitos são imprudentes nas suas escolhas. É por isso que você vê jovens sendo mortos. Jovens sendo mortos no tráfico, sendo mortos em festas. Pessoas que teriam uma carreira brilhante, porém foram cerradas ao meio. Acabou-se no começo ainda da sua vida. Por quê? Porque foram imprudentes. Eu também, na minha época de adolescência, eu era imprudente. Eu não pesava as consequências das minhas atitudes, e isso me trouxe grandes dores. Eu lembro que quando eu era adolescente ainda, irmãos, meu pai eu sempre fui da igreja, eu sempre vim na igreja, porém filho de crente não é filho de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa ter um encontro com Deus. Então eu vinha na igreja, porém eu não servia a Deus ainda. Então, quantas vezes, irmãos, eu falava para minha mãe: mãe, eu vou ali, sumia, voltava só no outro dia. Quantas vezes eu falava que ia para a escola e não ia. Ia com os amigos, a gente não tinha muito dinheiro naquela época, comprava uns corotinhos, colocava limão e ficava bebendo. Corote, mas olha só, já começou no fundo do poço, né? Já estava no fundo do poço no início e chegava caindo dentro de casa. Quantas vezes eu passei vergonha, né? Ia para as festas, bebia demais, ao invés de curtir a festa, eu caía no meio do mato e ficava lá, até acabar a festa, porque eu não aguentava ficar de pé. Teve uma vez que eu bebi e eu estava já com o meu carro, e era de madrugada, eu vim de uma festa, eu estava indo para casa, eu estava descendo uma rua aqui, que no final é um brejo, e eu esqueci que era um brejo. Na hora que eu vi o brejo, eu falei: meu Deus, eu só virei o volante, eu não sei como eu escapei. Ali podia ser o meu fim. Eu não pesava
as minhas escolhas. Eu simplesmente fazia aquilo que me dava na telha. Andava com pessoas que eram de má índole, pessoas que eram assaltantes, eu andava de moto com eles. E um dia o meu pai até falou para mim: Nil, toma cuidado, porque as bênçãos, você pode estar transformando uma bênção de Deus em maldição na tua vida. Que era para ser algo bom, você ter um carro e uma moto, pode ser para a tua destruição. E eu, irmãos, não pesava, eu era nécio, eu era louco nas minhas escolhas. Chegou um determinado momento, irmãos, da minha vida que eu estava fazendo tantas besteiras que uma hora as consequências vêm. Uma hora o plantio, você pode plantar coisas boas e coisas ruins, mas a colheita é obrigatória. Você escolhe o que plantar, mas o que você vai colher é obrigatório ao que você plantou. Eu lembro que quando eu estava colhendo já o que eu estava plantando, passou na minha mente: quer saber, eu vou pegar minha moto e vou jogar lá num poste. Mas eu pensei, o Deus do meu pai, porque eu lembro que meu pai também tinha problemas com álcool, né? Meu pai também tinha problemas quando era jovem, e eu vi Deus mudando a vida do meu pai. Então eu falei assim, eu lembro até hoje, um domingo à tarde, eu dobrei os meus joelhos e falei: Deus, eu sei as escolhas que eu estou tomando até aqui, eu vou colher coisas que não são boas, mas o Deus que mudou a vida do meu pai, muda a minha vida também, transforma a minha vida. Eu quero ser diferente, eu não quero mais ser esse jovem que briga com a família, vive discutindo com os pais, que toma atitudes, me dá sabedoria. E aí eu lembro aquela tarde, irmãos, Deus mudou a minha história, com uma oração, porque a Bíblia diz que o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não importa as escolhas erradas que você tomou lá atrás, importa que você tenha um Deus que é poderoso, que transforma a vida, que muda a história. Ele muda sentenças de morte que foram proferidas contra a tua vida. Pode ser que Satanás já planejou acabar com você, já planejou acabar contigo, mas Deus muda a história. Eu lembro até hoje, irmãos, que depois de um tempo que eu estava na igreja, o Espírito Santo falou assim para mim: olha, se você não tivesse tomado aquela escolha de me servir, você já estaria morto. Eu falei: por que Deus está falando isso comigo? E passou os dias, irmãos, e eu fiquei sabendo que uma menina, na época que eu aceitei a Cristo, essa menina, eu estava saindo com ela, e eu falei para ela assim: olha, a partir de hoje eu vou para a igreja, eu vou virar crente. Ela falou: que bom. Ela era desviada também. Ela falou: que bom que você tomou essa escolha. Eu falei: você quer vir comigo? E a gente se ajuda, eu te ajudo e você me ajuda? Ela falou: não. Que bom que você tomou essa escolha e vai sozinho. Eu falei: então tudo bem, a partir de hoje eu não tenho mais nada com você. Eu falei para ela: acabou. Ela falou: tudo bem. E eu segui o meu caminho e ela seguiu o caminho dela. E depois de um tempo, irmãos, eu fiquei sabendo que ela, voltando de uma festa, o carro que ela estava capotou e ela morreu. E ela faleceu jovem. E eu pensei: eu poderia estar naquele carro também. Irmãos, Deus, Ele é poderoso para mudar o rumo da tua história. Satanás já decretou a destruição da tua vida, mas Deus é poderoso para mudar história. E Deus tem vida, e vida com abundância para você. Deus tem um futuro maravilhoso para a tua vida. Deus tem um futuro glorioso que você jamais imaginou. Deus é o Deus que muda histórias. Por isso que Ele diz: vê como você anda, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo,
Quando ele fala remindo o tempo, é aproveitando as oportunidades. Aproveite as oportunidades ao máximo. E você tem uma grande oportunidade de estar aqui essa noite. A maior oportunidade que alguém tem na vida é de receber a salvação através de Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de servir a este Deus, de entregar a tua vida ao Senhor, para que Ele mude a tua história. Você tem essa oportunidade que muitos queriam ter, mas não tem. Você tem esse privilégio, porque quantos estão lá fora e queriam ter a paz que você tem hoje, queria ter o Espírito Santo de Deus dentro dele para trazer consolo, e não tem. Por isso é que eles estão afundados em coisas, em práticas, em drogas, em práticas ilícitas, para suprir um vazio. Por isso que Deus diz: aproveite as oportunidades. Irmãos, você está aqui essa noite, Deus está semeando na tua vida a palavra. Ele está semeando dentro de você, no teu coração, a palavra, dizendo: ó, eu posso mudar a tua história, eu posso fazer diferente. O que é morte eu vou trazer vida. O que as pessoas dizem que não vai dar em nada, eu tenho um futuro glorioso para você, para a tua história. O Senhor está semeando na tua vida essa noite. Então agarra essa oportunidade, abraça a oportunidade e fala: Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus projetos, eu quero viver para o teu reino. Essa é uma grande oportunidade. É por isso que Jesus, ele diz: olha, o reino dos céus é como o semeador saiu a semear, e ele lançou a semente no caminho, ele lançou a semente no meio das pedras, ele lançou a semente no meio dos espinhos. Mas que semeador é esse? Que sai lançando semente em tudo quanto é lugar. Porque se eu fosse o dono daquela semente, eu falava: não, lança logo na terra boa. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele não faz acepção de pessoas, ele lança a semente. Ele lança a semente, por mais que tenha espinhos, por mais que tenham pedras, por mais que sejam apenas uma terra de passageira, que terra representa a nossa vida, representa a nós. O Senhor está lançando semente, por quê? Porque quando chegar o grande dia de prestarmos conta diante do Senhor, ninguém vai poder dizer: eu não tive a oportunidade. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor não pregou para mim. O Senhor diz: eu lancei a semente, você desperdiçou porque quis, mas o Senhor está lançando a semente essa noite. E se você abraçar a palavra do Senhor, e se você abraçar a semente da palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus vai produzir frutos na tua vida a 30, a 60 e a 100 por um. Haverá multiplicação de bênçãos de Deus na tua vida. Você não vai ser mais uma terra para ser pisada. Você não vai ser apenas uma terra de passagem, cheio de espinhos, não. Você vai ser uma terra frutífera e próspera. É isso que o Senhor quer fazer de mim e de você. Quem sabe muitos não te dão nada, irmãos, mas Deus, ele sabe o valor que você tem, porque ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Ele sabe da tua vida, ele conhece a tua história, ele conhece o teu futuro. Então eu digo para você: aproveite a oportunidade que o Senhor está te oferecendo. Agarre a oportunidade de mudança de vida. Irmãos, a tua vida, ela passa. Vocês aqui, adolescentes, que hoje estão com 15, 16, 18 anos, o tempo passa, gente. A beleza é passageira também. Eu já tive 15, 16 anos. Hoje eu já estou me sentindo um velho, né? Olha a barba branca.
Semana passada eu fui empurrar o carro, travou minha coluna, pastor. Não conseguia nem andar. Falei, ô Senhor, eu acho que eu não estou mais novinho igual antes, né? Fui inventar de esforçar mais um pouquinho, fui parar no hospital. Falei, eu acho que o físico já não está colaborando mais. Irmãos, o tempo passa. O tempo vai passando. Ele não espera você. Então a escolha tem que ser hoje, tem que ser agora. A escolha para você viver coisas extraordinárias precisa ser feita hoje, porque o tempo vai passando. Irmãos, a tua vida é como uma aplicação financeira. Se você ganhar R$100 hoje, R$100 muda a tua vida? Fala, estou rico, R$100 resolve todos os meus problemas? Não. O que você pode fazer com R$100? Eu vou ali comer uma coxinha, né? As coisas estão tão caras, eu vou comer uma coxinha, um pastel, acabou o dinheiro. É o que você faz com R$100. Mas, se você ganhar R$100 e falar, eu vou poupar R$100, todo mês eu vou guardar, e eu vou aplicar esses R$100 debaixo do colchão, vou guardar debaixo do colchão, né? Aplicação financeira, o pessoal não fazia isso antes, né? Teve uma mulher que juntou R$100 mil, quando foi ver a traça já tinha comido tudo. Se ela tivesse lido a passagem que Jesus falava para nós, juntar tesouro na terra, porque a traça come, né? Ela teria aprendido. Mas juntou dinheiro debaixo do colchão, foi ver, estava tudo acabado. Ou seja, anos de vida jogado fora. Mas se você pega esses R$100 e todo mês, com uma constância em 14 anos, você coloca R$100 debaixo do colchão. Em 14 anos você vai ter 16.900. Poxa, já é alguma coisa, né? Já dá para comprar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Agora, se você resolve pegar esses mesmos R$100 e colocar na poupança todo mês, durante 14 anos, você vai ter 28.293. É quase o dobro, melhorou. Agora, se você estuda mais um pouquinho, quer fazer uma aplicação no Tesouro Selic, que é algo do governo que é mais fácil, esses mesmos R$100 em 14 anos vão virar 38.783. Está melhorando, 38 mil resolve? Não resolve, mas ajuda. Ganhar 30, se alguém quiser me dar R$38 mil, eu aceito, vai me ajudar e muito. Agora, eu até pedi para o ChatGPT calcular isso para mim. Tem uma moeda que se chama Bitcoin, né? Que hoje está subindo absurdamente. Se você tivesse lá em 2010 falado assim, eu vou juntar R$100 todo mês, eu vou comprar Bitcoin. Eu pedi para o ChatGPT calcular. Então, se tiver errado, foi o ChatGPT que calculou errado, tá bom, irmão? Mas se você tivesse juntado esses R$100 todo mês em Bitcoin, sabe quanto você teria hoje? 296.828.069 na conta. 297 milhões te ajuda? Eu acho que daria para aposentar, né? Eu ia viver só na praia, né? Com 297 milhões na conta. Então, irmãos, o que eu aprendo depende aonde você aplica o seu dinheiro. A mesma coisa a tua vida. Depende aonde você aplica a tua vida. Aonde você aplica os teus esforços é que você vai colher lá na frente. É por isso que o reino dos céus é muito melhor do que comprar Bitcoin. O reino dos céus é muito melhor do que juntar ouro ou prata. Porque o próprio Jesus, ele diz, o que eu vou assemelhar ao reino dos céus? Eu assemelho aquele que plantou uma semente de mostarda, e ela cresceu e se torna a maior de todas as hortaliças, e ela faz sombra para as aves pousarem. Ou seja, se você aplicar a tua vida
No reino de Deus, irmãos, vai ser grande o crescimento, haverá recompensa para mim e para você. Jesus, ele diz: olha, se vocês derem um copo de água fria a um dos meus filhos, você vai ter recompensa, você vai ter galardão. O Senhor, ele faz promessas para aqueles que acreditam, para aqueles que trabalham para o reino de Deus. E hoje você tem essa oportunidade de servir ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele, entrega a tua vida ao reino de Deus, que muito mais Ele vai fazer por mim e por você. Então tem coisas grandiosas te esperando. E sabe por quê que você não tem 297 milhões na tua conta hoje? Porque você talvez não conhecia o Bitcoin lá atrás, né? Você não tinha o conhecimento de onde ele poderia chegar. Irmãos, mas a Bíblia está disposta, está aqui para mim e para você. Por isso que Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se eles conhecessem o poder da palavra, se eles conhecessem o poder das minhas promessas, eles viveriam coisas extraordinárias nessa terra. Então conheça ao Senhor. Você precisa conhecer a Deus, você precisa ter um encontro com Ele. Por quê, irmãos? Quem passa lá fora fala: o que esse bando de doido vem aí todo final de semana, está todo dia cantando, né? Está todo dia aquele mesmo irmão com o mesmo paletó lá pregando, o mesmo paletó lá pregando, que graça tem isso daí? Eles não podiam estar curtindo a vida? É porque, irmãos, nós aprendemos o poder do reino dos céus, porque nós sabemos que há uma promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus de vida eterna. Nós somos co-herdeiros com Cristo, não de um reino falido, mas do reino que dominará toda essa terra. O pessoal fica brigando você é de esquerda ou direita? Eu sou de Cristo, sou de Cristo. Agora, se alguém perguntar: você é direita ou de esquerda? Eu falo: olha, Isaías diz lá: se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, eu vou ouvir atrás de mim uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. O caminho é Cristo, o caminho é Cristo. Para de discutir política, irmãos, e se aplica a Bíblia, porque o reino dos céus nos pertence. A minha esperança é o reino de Cristo, a minha esperança é o meu Senhor Jesus. Mas ele diz: então procurai qual seja a vontade do Senhor. Entenda qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Isso você só vai saber a tua vocação, aquilo que Deus tem para você, se você procurar, se você buscar conhecer a Deus, se você buscar conhecer o Senhor Jesus. Por isso que ele diz: mas entendei qual seja a vontade de Deus para a tua vida. E Deus, ele manifesta a vontade dele através do Espírito Santo. Ele faz você entender qual é a tua parte no reino, qual é a tua posição no reino de Deus. Procure, irmãos, o conhecimento de Deus. Tem tantas informações hoje no mundo, tem tantas coisas hoje no mundo, mas procure o conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso prosseguir em conhecer Jesus, eu preciso conhecer Jesus, para entender a vontade dele na minha vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. Que seja feita a vontade dele, não a nossa. Essa deve ser a nossa oração. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Essa é a oração do Pai Nosso. Procure entender qual é a vontade de Deus na tua vida. Porque só você tendo conhecimento das Escrituras, porque só você conhecendo a Jesus,
é que você vai ter a visão do reino. Por isso que em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, diz assim que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que fala, as crianças profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Jovem tem muito sonho, porém a visão é minúscula. Por quê? Pelo pouco tempo de vida. Jovem deseja muito, sonha muito com o futuro, porém a visão é pequena. Mas através do Espírito Santo de Deus, Deus quer derramar visão sobre o teu futuro, através do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele prossegue dizendo: não perca tempo se embriagando com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, porque ele vai te dar a visão do reino. Você precisa ter a visão do reino, você precisa contemplar aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, a visão do futuro, porque só assim você terá forças para resistir à tentação no dia de hoje. Somente assim, com a visão do reino, você vai dizer: não troco o reino de Deus por essa besteira aqui, não troco a promessa de Deus por coisas passageiras. Você não vai ser como o irmão de Jacó, que quando foi oferecido um prato de lentilha pela promessa, pela primogenitura, ele diz: que me serve? Não tinha visão. Ele não conhecia a promessa, ele não tinha a visão da promessa que estava reservado para ele, mas por isso que ele rejeitou. E depois, com choro, ele tentou buscar, mas não achou arrependimento, não conseguiu reaver, porque ele desprezou a promessa. Mas eu digo para você: procure entender qual seja a vontade do Senhor e se encha do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que muda caráter, é o Espírito Santo de Deus que transforma vidas. Irmãos, eu digo por experiência própria. Eu, quando vim aqui na igreja, eu não falava: não vejo a hora de o pastor fechar a Bíblia, que é a hora que vai acabar o culto, né? Não via a hora de sair, porque eu achava o culto chato. Eu falava assim: olha, eu vou ser crente lá para os meus 80 anos, vou curtir bastante a vida, e quando eu tiver velhinho, aí eu vou, né, para eu ir para o céu, porque eu sei que o inferno não é coisa boa. Eu tinha noção do que era o inferno, do que era o céu. Quando eu tinha insônia, sabe qual era o meu remédio para eu dormir? Eu começava a ler a Bíblia. Eu falava: eu vou ler a Bíblia, que já estava dormindo. Era isso que eu fazia. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, irmãos, eu lembro até hoje, irmãos, que quando eu aceitei a Cristo, eu comecei a ler a palavra de Deus, e ela era como ela saltasse das páginas, ia como uma flecha ao meu coração, e do nada, que eu não sou muito de chorar, eu começava a chorar. As lágrimas escorriam no meu rosto. Eu falava: o que está acontecendo? Eu estou ficando mole, eu estou chorando lendo esse livro. Mas era uma alegria, era um choro de alegria. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus. Eu lembro, irmãos, que eu comecei, depois que eu aceitei a Cristo, que eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida, foi uma mudança tão grande que eu começava a falar com as pessoas, falava de Jesus. Não, você precisa aceitar Jesus, que Jesus é maravilhoso. Eu falava de Jesus, e muitos dos meus amigos se afastaram. Por quê? Porque eu só falava de Jesus. Meu primo uma vez falou para mim: nossa, você ficou chato, cara, só fala de Jesus, é todo o tempo esse Jesus. Eu até vim perguntar para o pastor, eu falei: pastor, será que eu estou fanático? Eu estou falando muito de Jesus, eu não sei, eu acordo pensando em Jesus, eu vou dormir pensando em Jesus, isso é normal? Eu falei: será que eu não estou faltando um parafuso? O pastor falou: não, é assim mesmo.
E esse é o novo nascimento, essa é a vida nova. Você começa a ver coisas que você não via mais, você não via antes, porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus, Deus abre a tua visão para o reino de Deus, e aquilo que antes parecia chato se torna o centro da sua vida, fazer parte do reino de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Paulo ele diz: olha, não busque a alegria do vinho, porque o vinho ele traz contenda. Busque encher-se do Espírito Santo, que ele tem a verdadeira alegria para a tua vida. Ele tem a verdadeira alegria, ele tem o verdadeiro futuro, ele tem promessas para você. Ele é o teu verdadeiro amigo, que jamais te abandona, e mesmo no vale da sombra da morte, ele está do teu lado, ele está contigo para te ajudar. Então se encha do Espírito Santo de Deus. Nós que muitas das vezes, irmãos, procuramos alegria em tantas coisas, mas uma só é necessária: a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pode tudo estar caindo ao nosso redor, quando você tem a presença do Espírito Santo, você se mantém de pé, porque ele te sustenta nas horas difíceis. Uma coisa, eu sempre, quando eu aceitei a Cristo, eu falei: será que eu vou conseguir ir até o final? Será que eu não vou mudar de ideia? Será que eu vou conseguir ser crente? Irmãos, e no meio das recaídas, porque a gente é humano, uma coisa eu aprendi: pelas minhas forças eu jamais conseguiria me manter de pé. Pelas minhas forças não, porque eu sou falho, sou pecador. Mas se eu estou de pé é porque Ele me sustenta, é porque Jesus me sustenta. A promessa foi Ele quem fez, o preço foi Ele quem pagou, e quem vai me colocar no reino dos céus, vai me fazer entrar lá no reino, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Então o que importa é: encha-se do Espírito Santo de Deus, que você vai chegar até o final, que você vai conquistar a promessa do Senhor. Encha-se do Espírito Santo. Vamos ficar de pé neste momento? É o Espírito Santo de Deus que traz vida à palavra, é o Espírito Santo de Deus que nos transforma, é o Espírito Santo de Deus que muda o homem no interior. Então que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus essa noite. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, eu te agradeço, eu te glorifico. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Senhor, meu Deus eterno, mesmo sendo falhos, o Senhor nos chamou. Mesmo sendo fracos, ó Senhor, e pecadores, o Senhor nos chamou. Senhor, meu Deus eterno, mesmo sendo incapaz, o Senhor nos capacitou. Senhor, nós te glorificamos essa noite, ó meu Deus eterno. Por isso eu te peço que teu Espírito Santo encha os corações aqui essa noite. Senhor, meu Deus eterno, que nós possamos, ó Senhor, ter a visão do reino dos céus. Senhor, conforme a tua palavra, Senhor, falar em novas línguas, Senhor, colocar as mãos nos enfermos e eles serem curados. Senhor, meu Deus, que haja salvação no nosso meio, salvação na nossa casa, que o poder do teu Espírito Santo, ó Senhor, meu Deus, traga a reconciliação dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que haja, Senhor, meu Deus eterno, a tua unção sobre as famílias essa noite, enquanto o mundo está se destruindo ali fora, lá fora
agora, Senhor, no pecado, nós estamos sendo conservados pelo poder do Teu Espírito aqui essa noite. Por isso eu te peço, Senhor, meu Deus, enche a cada coração, que eles possam ter visão da promessa, que eles possam conhecer a Cristo, ó Senhor, que eles possam conhecer o amor de Cristo, a profundidade, a largura, a altura, Senhor, do amor de Deus, que nós possamos conhecer o Teu amor, ó Senhor. É o que nós te pedimos, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, é o que desde já nós te pedimos, é o que desde já te agradecemos e te glorificamos para todos sempre. Amém.